Um membro isolado não é um corpo, e um corpo dividido não pode viver. Quem rejeita o corpo de Cristo, rejeita o próprio Cristo. Graça e paz, irmãos. Como vocês estão? Espero que estejam bem. Fiz algumas anotações, irmãos, andei meditando acerca do corpo e queria compartilhar aqui com os irmãos. Aqui em 1 Coríntios 12, versículo 27, diz assim: Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim Cristo também. 1 Coríntios 12, versículo 12. A igreja, irmãos, é um organismo vivo. O corpo é um organismo vivo. O Senhor Paulo vem dizendo aqui, muito ilustrando a questão do corpo. O corpo de Cristo, sendo Cristo a cabeça, e o restante do corpo são os membros, nós, aqueles que foram chamados por Cristo para viver a igreja, para viver o seu corpo. Eu sou um membro desse corpo, posso ser um dedo, uma unha. Você também é um membro desse corpo. E juntos, em união, fazemos parte do corpo de Cristo. Você sabe o que é o corpo? Você tem essa noção? O Senhor já te deu essa visão acerca do corpo dele? Isso é muito importante que nós aprendemos, que o Senhor abra os nossos olhos, porque isso muda tudo, irmãos. Como o Senhor sendo o corpo, como isso traz uma seriedade para as nossas vidas, um propósito, como o Senhor age através desse corpo, como o Senhor edifica a sua igreja. Irmãos, é tremendo quando eu não compreendi completamente ainda acerca do corpo, mas o Senhor está me dando a graça dele, devagarinho, o Senhor vai me mostrando o que é o corpo, e assim você também, o Senhor pode devagarinho ir operando na sua vida, mostrando, abrindo seus olhos, mostrando o que é o corpo de Cristo, qual é o corpo dele, como é o corpo dele. Um exemplo, que eu fiz até uma anotação aqui. Se os nossos olhos veem um perigo, consequentemente, o corpo reage, nossas pernas vai ao contrário de onde esse perigo está. Assim é o corpo. Há muitos membros, como há o olho no corpo de Cristo. Aquele que vê um perigo, a cabeça manda o comando para as pernas, e as pernas devem estar unidas, em união, no mesmo propósito, para receber esse comando e correr desse perigo que está na frente. Mas e quando nós, os membros, não estamos em união nesse corpo? Os olhos veem o perigo, a cabeça, Cristo, manda o comando, as pernas, vai para o outro lado, e as pernas, por falta de submissão a esse corpo, por falta de ver e entender, andar no mesmo propósito, ele não aceita esse comando e decide avançar naquela direção onde o perigo está ali na frente. Isso é um exemplo de como o corpo, como a igreja deve estar submissa ao cabeça, que é Cristo. E, consequentemente, ao corpo, uns aos outros. Paulo diz muito sobre isso, seja
submisso uns aos outros, para que nós caminhamos ao mesmo propósito que Cristo nos direcionar. E Ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha primícia, excelência, magnificência. Em Colossenses capítulo 1, versículo 18. Cristo, sendo cabeça, envia o comando para o restante desse corpo, desses membros. Nós, sendo os membros, devemos estar com os ouvidos bem abertos para ouvir a voz do Senhor, ouvir esse comando, nos subjugar, nos sujeitar a esse comando e obedecer esse comando. É assim que o corpo funciona. Então, aqui diz, e Ele é a cabeça do corpo, Ele, Cristo, da igreja. É o princípio e o primogênito. Então, o Senhor é o princípio desse corpo, é o fundamento desse corpo. É desde o início esse corpo. Dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Então, devemos estar firmados no fundamento que é Cristo. O corpo, nós, os membros, devemos estar firmados na rocha que é Cristo, em total sujeição a Cristo. Porque o Senhor é desde o princípio. Então devemos estar ouvindo a sua voz em união com o corpo, uns aos outros, para caminhar em um só propósito. Porque o corpo não é um só membro, mas muitos. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 14. Porque o corpo não é só um membro, mas sim a união de vários membros. Olha o nosso corpo. Que tremendo o que o Senhor fez. Então, temos vários membros nesse corpo que se movimenta. Isso é a igreja. Cada membro é muito importante no nosso corpo. Ou a gente pode dizer assim, essa mão aqui não me serve para nada, podia arrancar ela fora, ou podia não ter sido criada. Nenhum de nós podemos falar isso, porque todos os nossos membros são importantes. Então todos os membros da igreja, do corpo de Cristo, são importantes. Do pé até o último fio de cabelo na cabeça. É importante, foi criado com um propósito e foi Deus quem criou. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Aqui o Senhor trazendo a unidade do corpo, como devemos estar unidos na cabeça. Cabeça é Cristo. Todo o corpo deve estar unido na cabeça e unido uns aos outros. Coloquei aqui um exemplo, uma orquestra. Aquela orquestra gigantesca com várias pessoas tocando vários instrumentos. Agora pensa só, se cada um daquele tiver uma partitura diferente uma da outra. Que confusão que vira, ninguém entende nada, ninguém é edificado por estar ali querendo ouvir aquilo. Então assim é o corpo.
Assim são os membros, unidos em um só propósito, com uma só partitura. Partitura sendo Cristo Jesus. Para que nós falamos uma coisa só. Porque senão um fala uma coisa, outro fala outro, fala outro, fala outro. Aí lá na orquestra um toca tá tocando uma coisa, outro tá tocando outra. Então esse é um belo de um exemplo para que a gente possa compreender a seriedade da unidade do corpo. E como nós, membros, necessitamos de estar progredindo em crescimento dia após dia. O Senhor nos fala que quando nós viemos, nós somos chamados pelo Senhor, no começo da nossa caminhada, nós tomamos leite, fazendo a referência do recém-nascido, que precisa de leite para se alimentar. Mas logo após, nós vamos crescendo e já podemos nos alimentar de alimentos sólidos. E assim é a nossa vida. Começamos em um nível, depois vamos crescendo de nível a nível, vamos nos alimentando de uma comida mais sólida, numa palavra mais firme. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Efésios 4, capítulo 4, versículo 15. Dando um exemplo de quem pratica exercício, quem vai na academia. Para crescer, necessita do quê? Eu anotei aqui. Alimentação. Então, alimento, exercício e descanso. Então, você que pratica academia, você se alimenta bem, você pratica o exercício e você descansa. Isso faz o seu corpo reagir, ficar mais saudável. Assim também é nós, os membros. Cada um de nós necessita. Nós, como igreja, necessitamos de nos alimentar bem. Um alimento diário. Quantas vezes você se alimenta por dia? Quantas vezes eu me alimento? Alimento físico, normal mesmo. Várias vezes. Assim também, para o nosso crescimento, devemos nos alimentar da palavra. Esse é o alimento espiritual que o Senhor irá nos dar entendimento, abrir as nossas visões, para que nós compreendamos a sua vontade. Então, necessitamos de nos alimentar da palavra. Exercício. Depois que nós nos alimentamos da palavra, nós necessitamos de praticar, nos exercitar. Então, nós lemos a palavra, aprendi isso no Senhor, devo obedecer isso, porque o Senhor está mandando, então eu vou praticar, eu vou me exercitar. Então, no meu dia a dia, eu coloco aquilo em prática que eu aprendi no Senhor. E o descanso. Nós necessitamos do descanso, descansar no Senhor. Não um descanso natural que não irá me ajudar no crescimento espiritual. Então, devemos nos descansar no Senhor. Então, nos alimentar
da palavra, colocar em prática, nos exercitar e descansar no Senhor. Se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Se um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. 1 Coríntios 12, 26. Então, quando um membro desse corpo, do corpo de Cristo, vira as costas para o corpo, ele consequentemente irá morrer. Imagina a nossa mão fora do corpo. Passado algumas horas, pronto. Já não tem mais vida. Aquela mão morreu. E nós, o corpo, o restante do corpo, irá sentir falta daquela mão. Mas o membro decidiu por conta própria virar as costas para o corpo, consequentemente para Cristo, e morre. Então a morte espiritual. E aqui diz, o Senhor vem dizendo, se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Se um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. 1 Coríntios 12, 26. O corpo de Cristo é a manifestação visível de Deus na terra. O mundo verá Jesus através do corpo dele. Como verão, muitos dizem que querem ver Jesus, mas aquela experiência individual. Se você quer ver Jesus, basta olhar para o seu corpo. Ali no corpo, você é ajudado, suprido. O Senhor te alimentará através desse corpo, te conduzirá através do corpo. Então, espero que essa mensagem você tenha compreendido, que o Senhor possa te dar graça para você entender o que é a igreja, o que é o corpo de Cristo. Leia 1 Coríntios, Efésios. O Senhor vem falando muito acerca do corpo. E como nós, cristãos, devemos compreender o corpo de Cristo, viver verdadeiramente nesse corpo, com a consciência do que é o corpo, a seriedade das nossas ações que não afetam só a mim, mas sim afetam a todo o corpo. Que o Senhor possa te dar graça, me dar graça, para que nós juntos possamos compreender mais e mais acerca do corpo de Cristo. Deus abençoe os irmãos.